Bom dia, meus amores do quinto ano matutino e vespertino das professoras Carla e Fátima. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 15 de junho, e vamos dar continuidade com a nossa disciplina de língua portuguesa, tá? Hoje nós iremos falar, um pouco sobre resenha. Lá no livro de vocês, na página 22, temos um trecho de uma resenha sobre a peça de Bento Batuta, tá? Vamos ver aqui o que é uma resenha. A resenha crítica é um texto de opinião que apresenta e comenta um livro, um filme, uma peça teatral ou qualquer produto cultural. Geralmente contém dados da obra, como título, data, gênero, autor, diretor. Quando eu me refiro a gênero, criança, é para se saber se é comédia, se é tragédia, se é uma peça teatral que fala de romance, tá? E etc. Apresenta também na resenha crítica o resumo da obra. Muitas pessoas confundem, né? Dizem que resenha é a mesma coisa que resumo. Não é. Bem que na frente eu vou já explicar para vocês. Aí também na resenha nós temos os comentários gerais sobre a obra e a opinião do autor da resenha sobre essa obra. Então, na resenha nós temos o ponto de vista de quem a escreve, tá? Sobre o objeto, sobre o livro, sobre um filme, sobre peça teatral, tá? Eu dou todas essas informações de dados da obra, mas eu dou o meu ponto de vista, eu dou a minha opinião. Esse tipo de texto costuma ser publicado em revistas, jornais ou sites de indicações culturais. Quando nós vamos assistir a um filme lá no cinema, nós temos sempre aqueles cartazes com algumas informações do filme, correto? Aquilo lá que está exposto, nós chamamos de sinopse. Quando nós assistimos o filme e vamos recomendar para um amigo, a gente fala de quem é o filme, só que a gente vai mostrar o nosso ponto de vista. Mas para mim, eu acho que o filme foi exagerado, foi isso, foi aquilo, poderia ter melhorado. Aí cita os pontos também, tá bom? Aí temos aqui um trecho, é só um trecho de uma resenha do filme Homem-Aranha, Longe de Casa. Prestem sua atenção. Outros aspectos do Homem-Aranha de Volta ao Lar fazem o filme valer a pena, mesmo que tenha explorado pouco a identidade de Peter Parker como herói. Mistério, por exemplo, reforça e distrai o tema de Homem-Aranha Longe de Casa. A história de Mistério ficou um tanto quanto imperfeita, mas funciona graças à performance perfeita de Jake Gyllenhaal. Tá, gente? Então, aqui o escritor, que fez essa resenha, ele mostra aqui a opinião dele a respeito deste filme, ok? E também, para continuarmos, vamos falar sobre os pronomes possessivos, já que nós falamos também anteriormente sobre pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Falamos sobre os pronomes demonstrativos e agora vamos falar sobre o pronome possessivo. O pronome possessivo indica ideia de posse em relação às pessoas gramaticais. Os pronomes possessivos são os pronomes possessivos da primeira pessoa: meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa: teu, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossos. Terceira pessoa: seu, seus, sua, suas. Ok, criança? Também é bem simples, Assim como o pronome pessoal do caso reto e oblíquo e demonstrativo, o possessivo são esses aqui que demonstram ideia de posse. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Eu vendi meu carro. Bem aqui vocês observem o pronome possessivo destacado. Meu,
carro. Esse pronome possessivo faz referência a quem? Ao pronome pessoal eu, tá? Então, o carro é de quem? Meu. O pronome possessivo meu faz referência ao pronome pessoal eu, tá? Eu vendi meu carro. Vamos aqui para a próxima. Eu vendi meu carro. Próximo exemplo. Lave bem suas mãos. Suas, né? As mãos são as minhas também, mas aqui nós estamos nos referindo a outra pessoa, né? Terceira pessoa do plural. Seu, sua, seus, suas. Lave bem suas mãos. Pronome possessivo aqui, suas é o que está em destaque. Terceiro exemplo, bem-vindo à nossa casa. Pronome possessivo, nossa. Não é difícil, né, crianças? Bem simples, bem prático. Aí temos aqui também algumas observações. Vejam. A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dela. Também essa palavra dela é um pronome possessivo. Aí eu tenho aqui em destaque a reprovação de quem? Dela, da menina, tá? Então, esse pronome possessivo faz referência à menina. A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dele. Dele, fazendo referência ao colega da menina, tá? Temos também o exemplo 4. A ideia foi nossa. Terceira pessoa do plural. A ideia não foi só de uma pessoa, foram de duas ou mais, tá? Está no plural. Ou terceira pessoa do plural, isso mesmo. A ideia foi nossa. Também temos outra observação. Existem casos em que o pronome possessivo não exprime propriamente ideia de posse. Ele pode ser utilizado para indicar também aproximação, afeto ou respeito. Vejamos aqui o exemplo. Aquele museu deve ter seus 100 anos. Isso aqui não é ideia de posse, deu ideia de aproximação. A pessoa que falou essa frase não sabe exatamente quantos anos o museu tem, mas ela deu uma ideia de aproximação. Deve ter seus 100 anos. Exemplo 2. Meu caro amigo, cuide melhor de sua saúde. Esse pronome possessivo aqui, ele dá ideia de afeto, não de posse, tá? Deu ideia de afeto. Meu caro amigo, eu estou sendo carinhoso, né, com o meu amigo. Sente-se aqui, minha senhora. Também o pronome minha dá ideia de respeito. Ok? Não é difícil. Crianças, então, hoje foi bem breve, tá? Bons estudos para vocês. Façam a atividade. Tenham todos uma ótima semana. Beijinhos. Então, crianças, agora aqui na página do livro de vocês, com o texto 2, certo? Falamos lá no vídeo 1 sobre resenha. Bem aqui nós temos na página 22 do livro de vocês um exemplo claro sobre uma resenha teatral, uma resenha crítica teatral de Mônica Rodrigues da Costa sobre Bento Batuca, tá? Vamos bem aqui fazer essa leitura. Meninos e meninas aplaudem com entusiasmo e cantam as composições do espetáculo Bento Batuca, acompanhando os músicos que tocam ao vivo e o elenco que apresenta, além de cantar, o jogo da capoeira e do maculelê e as danças do frevo e do samba. A encenação se vale deste repertório cultural para mostrar a trajetória de Bento, garoto que nasceu batucando, dono de graça e ginga que ajudam a construir a autoestima do brasileiro e sua imagem mundo afora.
O protagonista sai da casa dos pais ao descobrir que vai ganhar uma irmãzinha. Bento viaja pelo Brasil e aprende sobre heróis da cultura nacional como Tia Ciata, Mestre Besouro Mangagá e o guerreiro Maculelê. O menino fica orgulhoso dos avós africanos e gosta que a mãe lhe conte sobre suas histórias. Uma amiga mágica, Maná, também ensina o Bento a sabedoria ancestral. O espetáculo alterna diálogos com cenas musicais que mostram a perícia do elenco. De forma divertida e sem ensinamentos maçantes, o público recorda o cancioneiro clássico e assiste a belas cenas de dança. A avaliação que a autora dessa resenha fez, que foi muito bom. Indicação crítica a partir de 7 anos. Então, é um espetáculo voltado para crianças. E aqui nós temos, né, a imagem de um trechinho da peça teatral de Bento Batuca. Então, crianças, eu quero dizer para vocês bem aqui, vocês observaram que a autora, ela informou, né, sobre o que acontece na peça, né? Ela contou de uma maneira resumida, mas bem aqui no final ela dá o seu ponto de vista, mas não só no final, mas durante todo o texto ela demonstra o seu ponto de vista. Bem aqui, quando ela diz assim, o espetáculo alterna diálogos com cenas musicais que mostram a perícia do elenco de forma divertida, sem ensinamentos maçantes. Quando a autora falou isso, sem ensinamentos maçantes, ela quis dizer que não é uma peça enfadonha, não é uma peça cansativa, não é uma peça que traz esses ensinamentos de forma chata, tá bom? Isso significa dizer que ela é bem dinâmica, que ela gostou muito, tá? Você já ouviu falar na palavra maçante? Eu já até dei a resposta, né? É algo que é cansativo, que é chato, tá bom? O que a autora quis dizer com as expressões de ensinamentos maçantes também, eu acabei de dar a resposta para vocês, tá bom? Próxima página. Daqui do texto, né, dessa simples resenha, vamos conversar aqui. Você já tinha lido uma resenha? Sabe qual é a sua finalidade? Então, a finalidade da resenha é informar o público, né, sobre tal objeto, no caso aqui a peça teatral, e despertar nesse público a curiosidade de ir assisti-la, certo, gente? Letra B. Em sua opinião, antes de assistir uma peça teatral ou comprar um livro, é interessante se informar sobre a obra? O que vocês acham, crianças? Eu acho interessante sim, porque primeiro, principalmente em livros, a gente tem que saber, né, mais ou menos que história a gente vai ler, né? Letra C. Após a leitura da resenha, você ficou interessado em assistir o espetáculo Bento Batuca? Ficaram ou não? 2. Indique os parágrafos do texto que prevalece o relato da reação dos espectadores ao assistir o espetáculo Bento Batuca. Então, essa atividade aqui vocês irão fazer, tá? E aqui nós temos o conceito, né, de resenha crítica que nós já vimos lá no nosso texto 1, o mesmo conceito. E aí também vocês irão continuar respondendo essas atividades. E aí eu quero voltar aqui nos pronomes possessivos. Vocês vão analisar a tirinha, né? E vão responder também essas atividades. Respondam com atenção. Temos aqui também o conceito de pronome possessivo, tá? Tudo isso aqui para vocês responderem com bastante atenção. Ok, crianças? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.